Olá, amigos do NeuroRádio em Pauta, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito difícil, sobre as leucodistrofias, sobre as alterações da substância branca que acontecem principalmente nas crianças e que muitas vezes a gente não consegue determinar a causa. Mas antes da gente começar, você já deixa a sua inscrição, já ativa o sininho para receber a notificação, já deixa a curtida aqui no vídeo, que é muito importante para a gente, para conseguir gerar mais conteúdo interessante para vocês. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar sobre as leucodistrofias. O que é uma leucodistrofia? É uma doença da substância branca. Então, é quando a doença acomete predominantemente a substância branca, a gente vê muita alteração de sinal, tanto no FLE quanto no T2, na substância branca. Qual é o grande problema disso? Existem inúmeras causas. É uma doença muito rara. É um padrão, na verdade, é um padrão radiológico de doenças muito raras. Então, a gente junta várias pequenas doenças, normalmente doenças genéticas relacionadas a uma disfunção de alguma estrutura celular. Classicamente, a gente fala que as leucodistrofias estão associadas às mitocondriopatias, mas existem muitas outras doenças relacionadas também a essa deficiência genética, essa alteração genética, que vai levar a um padrão de leucodistrofia, de leucoencefalopatia, de doença de substância branca. Então, qual é o objetivo de hoje? O time da Van der Nepp, que é da Marge Van der Nepp, que é a grande estudiosa de doenças da substância branca, da faixa etária pediátrica, principalmente porque é quando a maioria dessas doenças aparecem, ela mora em Amsterdã. Eu tive o prazer de ficar com ela durante algum tempo, no tempo que eu morei lá fazendo minha especialização com o professor Barkov de esclerose múltipla, e ela traçou alguns paradigmas e alguns padrões de imagem que a gente tem que avaliar para organizar o nosso pensamento. Qual é o grande problema de começar a avaliar uma ressonância de um paciente com leucodistrofia? Ele tem muita doença e a gente se perde. A gente fica olhando, tentando olhar, e é importante que a gente tenha um guia na nossa cabeça para servir de padrão, para que a gente olhe o passo a passo e tente juntar dentro de grupos de doença. Então, ela lançou esse artigo aqui, acabou de sair agora, dia 1º de abril de 2021, na JNR, um artigo super fresquinho, super quente, mostrando quais seriam padrões de imagem nas leucodistrofias de origem mitocondrial. Mas antes da gente entrar efetivamente nesse artigo e tentar determinar os padrões de imagem das doenças mitocondriais, e aqui ela falou de um grupo muito específico de doença mitocondrial que tem sido descrita com uma facilidade maior agora por conta dos avanços de determinação de alteração genética, eu queria voltar um tempinho e falar sobre esse artigo aqui, que é de 1999 da Radiology, que também é um artigo dela, ela ainda era a primeira autora, então a gente vê, tem um artigo de mais de 20 anos, mas que mostra, assim, um passo a passo que a gente usa até hoje, de como tem que olhar esse tipo de imagem. Quando a gente olhar, abrir um exame, ver um flare, um T2 cheio de lesão, que a gente não tem noção de por onde começar, existem algumas imagens, algumas topografias clássicas que a gente tem que olhar, e é sobre isso que esse artigo fala. E eu queria partir logo com vocês para avaliação dessa lista aqui que ela põe de estruturas e de achados de imagem que a gente tem que avaliar. Se vocês repararem, são 68 pontos para a gente checar. Nossa, mas como é que eu vou ficar com 68 pontos na minha cabeça? Eu já olho a doença é rara. Eu já vi um caso disso, um caso daquilo. Eu não faço pediatria. Eu peguei numa forma avançada mais no adulto. Eu peguei uma família toda que tem. Enfim, eu já não tenho essa experiência. É difícil a gente conseguir coletar experiência de coisas raras, realmente. Mas existe um padrão muito genérico de que você tem que avaliar. Então, primeiro, você tentar dividir a substância branca em 3 espaços. Na substância branca subcortical, que é a que a gente chama fibrezinho, que a gente fala muito aqui no canal, que é onde está a doença, por exemplo, da esclerose múltipla. Na substância branca periventricular, que também é um lugar que tem doença de esclerose múltipla, é aquela que envolve o ventrículo. E o resto é a substância branca que ela chama de global, às vezes ela chama de nomes diferentes, mas na verdade é o resto da substância branca. O que não está colado no córtex e o que não está colado no ventrículo. É aquela meiuquinha ali, vamos dizer que é aquela meiuca do centro semioval e da coroa arqueada, que é, por exemplo, onde a gente fala que tem gliose. Então, quando você determina qual desses 3 pontos está predominantemente acometido e poupado, você já ajuda muito a
fechar no organograma do seu diagnóstico para onde você tem que ir. Depois disso, a gente vai falar, ó, ela fala isso, se é periventricular, se é lobar, ou essa difusa, ou se são as fibras em U. Se você tem um envolvimento global, ou seja, todos os 3 compartimentos estão afetados, eu estou doente como um todo. Depois, qual é a localização? Se é mais no lobo frontal, se é mais no parietal, se é mais no occipital ou se é mais no temporal. Tanto quanto é a substância branca envolvida ou se está predominantemente envolvida. Então, você vai começar a categorizar. Ah, não, eu tenho uma doença da substância branca periventricular da região frontal. Viu como ficou mais fácil? A gente já organizou o nosso pensamento. Eu não olho só assim e falo, meu Deus, é uma doença de substância branca. Não sei ver. Não, eu já começo a olhar. Eu falo, não, é a periventricular que está envolvida e é a periventricular, por exemplo, da região frontoparietal. Então, eu já crio um cenário na minha cabeça de doenças possíveis com esse tipo de envolvimento. Depois disso, a gente vai falar do cerebelo e da fossa posterior. Ou seja, existe um envolvimento do cerebelo, existe um envolvimento da substância branca da fossa posterior, existe um envolvimento dos pedúnculos cerebelares médios. Olha quanta informação eu já dei aqui. Então, eu olhei para cima, vi que tem doença, estratifiquei onde está essa doença. Olhei para baixo. Agora eu vou falar do cerebelo. O cerebelo tem doença? Sim ou não? O cerebelo tem doença da substância branca? Sim ou não? O cerebelo tem doença do núcleo denteado? Sim ou não? Aí eu olho para o tronco. O tronco tem doença? Sim ou não? Existe alguns pontos específicos do tronco que eu tenho que falar? Existe doença nos tratos córtico-espinhais, no trato piramidal? Existe doença no tegmento central da ponte? Ele poupa ou não as fibras transversas? Então, isso são informações que eu consigo ter da imagem. E com todas essas perguntas, nesses lugares principalmente, a gente vai definindo um quadro que vai levar a um diagnóstico. Aí olhei para baixo. Agora eu vou olhar para o corpo caloso, que é um lugar também comum de doença das leucoencefalopatias. Como é que está esse corpo caloso? E o que eu tenho que olhar no corpo caloso? Primeiro eu vou olhar ele no sagital. E aí eu vejo uma doença no meio do corpo caloso, eu vejo uma doença nas pontas do corpo caloso. Ou então eu vejo uma doença mais frontal, mais de corpo, mais de esplênico. Então, eu já categorizei também de formas diferentes o corpo caloso para tentar ajudar na identificação dessas lesões. Além disso, eu vou olhar para a cápsula interna. Existe acometimento do braço anterior, do braço posterior? Existe acometimento da cápsula externa e extrema? As lesões são confluentes? Existem alterações focais perdidas ali no meio, que eu não sei o que é. Estou vendo que tem um hipersinal ali que está meio estranho no T2, que não era para estar ali. E aí a gente entra num ponto que é bastante difícil, que é definir se a mielinização está atrasada, está arrastada ou está de acordo com a faixa etária. Quando ela está de acordo com a faixa etária é muito fácil. A gente olha, a gente imagina que a mielinização... Esse não é um vídeo que tenta mostrar qual é o padrão de mielinização, não é sobre isso que a gente vai falar agora, mas eu sei que até 2 anos ela deveria estar completa. Eu sei que depois dos 2 anos pode existir uma zona de mielinização terminal junto ao átrio dos ventrículos laterais, que a gente vê predominantemente como hipersinal no T2. Fora isso, tem que estar tudo com hipersinal no T1, onde tem que ter mielina, e tudo com hipossinal no T2, onde tem que ter mielina. Então, eu tenho que estar mielinizado. Se eu não estou, o ideal é que a gente consiga, antes dos 2 anos, definir se aquele padrão não estava de acordo com a faixa etária. Quando fica além dos 2 anos, vai ficar mais difícil de eu dizer que aquilo ali é um atraso e não uma perda. Porque a gente entende que perde quando a gente já teve. Ou a gente entende que é um atraso quando a gente vê que nunca fez. Mas quando eu pego a criança, por exemplo, lá na frente com 5 anos, eu não consigo dizer se ela em algum momento mielinizou e voltou atrás. Vai ser difícil por imagem. É muito mais fácil a gente ter a história clínica junto. Falar, não, a criança foi normal e agora ela voltou a atrasar. Ou a criança nunca foi normal. Então, a gente pode pensar que realmente nunca houve uma mielinização completa ali daquela região. Mas o ideal é que a gente tenha um padrão de imagem evolutivo da criança muito jovem, mostrando que não seguia um padrão e que ela continuou não seguindo ao longo dos anos. Então, ela não mielinizou. Ela tem uma alteração da mielinização ou realmente uma hipomielinização. Falta mielina naquele cérebro. Além disso, a gente vai falar das estruturas profundas, do globo pálido, do tálamo, do núcleo denteado, do cerebelo que a gente já falou, se existe perda volumétrica
de substância branca e com isso você vai ter também um alargamento ventricular, um alargamento dos espaços subaracnoides, se existe atrofia do cerebelo e a presença de cistos. A presença de cistos é bastante interessante, a gente tem algumas doenças, inclusive com cisto no nome. Então é importante determinar que é um cisto. E qual é a localização desses cistos, se existe deposição de cálcio, se existe deposição de ferro ou como é que está sendo o acompanhamento dessa lesão, que é o que eu acabei de falar, sobre como era, como está e como ficou. Muito bem, para a gente parar um pouco de falar e tornar a coisa mais interessante para olhar, vamos ver esse casinho aqui? E depois disso, ela categorizou nesse artigo aqui como várias lesões, padrões de lesões. O que eu quero mostrar para vocês aqui, essa aqui é uma sequência T2, essa aqui é uma sequência T1, é o que ela categorizou como A nessa descrição, e seriam as alterações que têm hipomielinização ou retardo de mielinização. Aqui a gente está vendo uma criança com 9 anos e a gente está vendo um hipersinal no T2 na substância branca periventricular. Então aqui, o que é a substância branca periventricular? Essa substância branca aqui que está em volta do ventrículo, né? Aquela categoria 1 primeiro para a gente dividir a substância branca. E aí quando a gente olha no T1 e deveria estar tudo assim, hiper no T1, porque é mielina, a gente vê que está tudo hipo no T1. Então eu estou vendo que está faltando mielina. O que eu não consigo afirmar completamente é que aquilo ali não teve e perdeu, e sim, ela nunca se formou, né? Mas existe uma história por trás mostrando que existe, a curva deveria ser igual a essa e a curva não está. Ela está só com o hipersinal no T2, com esse hipossinal no T1. Então, provavelmente, eu nunca mielinizei aquela região e não foi uma área de perda. Mas fica difícil só por imagem, sem uma história clínica compatível, a gente conseguir definir numa criança com mais idade, assim como 9 anos. Esse segundo caso, por exemplo, também mostra isso, ó, mas mostra que às vezes a hipomielinização, como a gente vê aqui no T2, esse hipersinal aqui difuso na substância branca periventricular e aqui na substância branca difuso, ó, reparem que ela não pega as fibras subcorticais em U, mas ela pega difuso, ó, aqui não é mais só aquela margem periventricular. Você olha para o T2, você vê que é um T2 sujo. Normalmente, quando eu estou vendo o exame, eu falo assim, nossa, esse T2 está sujo. Ele era para estar todo preto e a gente está vendo branco. Mas quando você olha no T1, o T1 está normal, ó. Ele está com hipersinal, ele tem sinais de mielinização aqui da cápsula interna, da cápsula externa. Mesmo dessa substância branca subcortical, que normalmente é a última a ser mielinizada, a gente já vê com hipersinal. E como é que eu vejo esse hipersinal no T1? Eu estou conseguindo ver a relação córtico-subcortical, ó. Diferente desse caso aqui, que eu não consigo ver essa relação córtico-subcortical porque eu não tenho mielina lá nas substâncias, na substância branca mais periférica, incluindo a subcortical, incluindo as fibras em U. Então, a gente vê que nesse segundo padrão existe uma hipomielinização, mas que já foi o suficiente, a mielina que existe já foi suficiente para conseguir ajustar ali em torno, determinar essa alteração, essa variação do sinal para T1, como é o que é esperado nos pacientes normais. E a gente pode ter casos mais significativos. Então, é um marcado hipersinal. A gente vê que houve uma perda tecidual. Você está vendo que o ventrículo está grande, você está vendo que houve uma perda aqui da substância cinzenta profunda. Isso aqui, ó, ele existe até um efeito meio mais que expansivo. Isso não é edema, isso não é formação expansiva, não é lesão infiltrativa, não é assim que a gente vai descrever. Mas reparem que não é esse padrão de córtex normal que está com sinal alterado. A gente vê que é um sinal muito alterado, é muito hipersinal no T2. Então sugere mais que realmente não é só uma deficiência de mielinização, é uma perda efetiva de mielina e aquilo ali foi substituído também por líquido e por isso que brilha muito mais no T2. Reparem que aqui, apesar de brilhar bastante no T2, a gente consegue definir onde está o ventrículo e a diferença de sinal disso aqui para isso aqui. Não parece que é uma perda tecidual que foi totalmente ocupada por líquor. Parece que existe uma estrutura ali, mas que ela não se transformou em outra. Por isso que a gente tem muita sensação de que isso aqui não mielinizou, que é diferente disso aqui que mielinizou, mas perdeu. Então, essa sensibilidade da imagem faz com que a gente vá criando um aspecto no olho, no nosso olho, para treinar como a gente vai identificar isso.
E aqui a gente mostra, ó, ela mostra acometimento da substância branca do cerebelo, acometimento de estruturas da ponte, acometimento do hilo do núcleo denteado, mas o núcleo denteado em si preservado aqui pretinho no T2. Então, você vê aqui um acometimento da substância branca difusa, incluindo a pele ventricular, mas também tem uma doença, ó, de substância cinzenta profunda. Os núcleos da base aqui, tanto o caudado quanto o putame, eles estão inchados, eles estão com sinal aumentado no T2. Então, todo esse padrão de definição de imagem de acometimento é importante para a gente tentar chegar nos diagnósticos diferenciais. E aqui, que isso aqui, lembrando, é lá de 1999, mas ainda é muito parecido com o que a gente faz, é tentar determinar qual é o principal padrão que houve alteração. Se é um distúrbio da mielina, como hipomielinização, ou se mielinizou e voltou a ficar doente. Então, partindo disso, a gente já vai fechando em categorias diferentes. Se você não tem um distúrbio de mielina primário, a gente tem que olhar o envolvimento de fossa posterior. E aí a gente vê aqui. Depois você olha do putame, a gente vê aqui. Qual é o principal lobo envolvido? E a gente vê aqui. E qual é a principal zona envolvida? Que foram aquelas que eu falei. Periventricular, lobar ou difusa, acometendo as fibras em U, ou se ela é global. E isso aqui você fecha em determinados grupos. Isso aqui a gente não vai discutir sobre a etiologia final, e sim só como essa sistematização da organização da imagem. Mas, na verdade, quando você olha aqui, o grupo A, oriundo das desmielinizações, das hipomielinizações, a gente tem uma lista de doenças. Nesse grupo G, vai ter uma outra lista de doenças. E a partir daí a gente vai direcionando o nosso diagnóstico. Então, não é mágica. Não é olhar para essa imagem simplesmente aqui e evocar alguma coisa e falar: ah, é a doença X, é a doença Y. Não é por aí que a gente pensa. A gente tenta organizar ao máximo o nosso pensamento. E aí, voltando especificamente para esse artigo que saiu agora da JNR, ela aqui tenta sistematizar dessa mesma forma que a gente fez essa primeira avaliação global, né? Primeiro, assim, quando a gente pega a alteração de substância branca, você não sabe qual é a etiologia. E existem as etiologias mitocondriais também. Então, aqui, nesse artigo específico, ela foca em como você pode pensar que é uma leucodistrofia de origem mitocondrial. Existem algumas leucodistrofias clássicas relacionadas à mitocondriopatia, que é a síndrome de Melas, a síndrome de Alpers e a síndrome de Lee, que acometem também o córtex. Então, não é sobre essas que a gente vai falar, porque elas têm um acometimento diferenciado. A síndrome de Melas, por exemplo, a pessoa tem vários focos de difusão restrita, porque faz uma síndrome stroke-like, faz como se fossem episódios de restrição à difusão. A síndrome de Lee tem um acometimento mais específico, também profundo, de substância cinzenta profunda, e são padrões já mais estabelecidos na literatura, com diversas manifestações clínicas mais características, como são doenças um pouco mais comuns, a gente já tem um entendimento melhor do que é. O que ela está querendo falar aqui são das doenças mais raras, dessas que estão sendo descobertas agora, porque a genética está permitindo com que a gente identifique qual é o gene que está lesado. Então, na verdade, o que ela quer mostrar aqui são alguns padrões novos que a gente tem que olhar para pensar em leucoencefalopatia de origem mitocondrial. E aqui o mitocondrial, sempre pensar que a mitocôndria ela tem o DNA dela, que pode ter doença, e ela tem o nosso DNA, do nosso núcleo, que também pode ter doença que leva a alguma disfunção de todo o ciclo metabólico, o que acontece lá na mitocôndria, por isso que a gente chama de mitocondriopatia. Então, as doenças nucleares são mais comuns porque são muito mais genes no nosso DNA do núcleo do que no DNA mitocondrial. Mas, enfim, elas podem levar a disfunções do ciclo metabólico de qualquer forma e levar a essas alterações mais características. Quando eu falei lá do corpo caloso que a gente tinha que olhar como esse corpo caloso era doente, é exatamente isso aqui. É a gente olhar no plano sagital e mostrar, isso aqui é uma sequência T2, mostrar se existe uma alteração de sinal dentro do corpo caloso. E reparem que a camada externa e a camada aqui mais interna estão preservadas. Quando a gente olha no coronal, existe uma preservação da linha de fora, da linha aqui junto ao ventrículo, e uma doença está no centro do corpo caloso. Isso aqui sugere também um pacote X de doenças. Reparem que existe ainda um acometimento da substância branca periventricular no corno frontal.
na região frontal. Então, também é um achado específico dentro daquela outra nossa lista lá que a gente determinou. Quando a gente olha esse segundo exemplo aqui, é um acometimento bem marcado, tanto da cabeça dos núcleos caudados quanto do putamen. E existe também um acometimento da substância branca das regiões frontais, mas não é a periventricular, nem a subcortical. É aquela que a gente chama, que ela chamou de lobar, que a gente chama de difusa. A presença de cistos também é importante. E aqui tem um porém muito legal de como a gente vai identificar o que é um cisto. O cisto, ele tem que ter um sinal igual ao líquor no flare. Então, a gente tem aqui, ó, um sinal igual o líquor no flare. Não adianta só olhar o T2, porque o T2 brilha. E tem uma outra situação que também brilha no T2, que é o que ela chama de rarefação. O que é a rarefação? É uma área de hipersinal no T2, mas quando a gente olha no flare, ela tem um isosinal. Ela não está com esse hipossinal igual ao do líquor. Então, é uma área que a gente imagina que houve uma perda tecidual, provavelmente de mielina, mas que não é o suficiente para gerar uma bolsinha de líquido ali naquela região. Talvez a perda tecidual não seja tão significativa e a gente não pode classificar como cisto. Então, classificar sendo uma leucoencefalopatia que contém cistos, e aí a gente vai para uma lista específica de leucoencefalopatias de cistos, a gente tem que incluir essas imagens, olhar no flare e ter certeza que ela tem um sinal igual ao do líquor, não somente no T2. Esses cistos podem ser periventriculares, podem estar junto aqui ao corpo caloso. Muito cuidado que essa imagem aqui, por exemplo, parece muito uma imagem que a gente às vezes vê em espaço perivascular dilatado. Então tem que conseguir fazer esse diagnóstico diferencial e lembrar que em crianças, espaço perivascular dilatado também pode representar algumas doenças. Um dos exemplos é a mucopolissacaridose, que não dá uma leucoencefalopatia, mas que dá alterações cerebrais, que muitas vezes a gente tem que fazer esse diagnóstico de leucoencefalopatia com cisto / dilatação de espaço perivascular anômala. Esses cistos aqui podem ter esse hipersinal ao redor e, mais do que isso, eles podem realçar essa parede ou ter difusão restrita. Então, o cisto ele não somente pode ser um cisto, que a gente vai ver lá no flare, mas ele pode ter também realce, um realce que não necessariamente é simétrico, e áreas de restrição à difusão. Falando em restrição à difusão, a gente também tem que sempre olhar para as bordas da lesão. Isso aí a gente já aprendeu lá na adrenoleucodistrofia ligada ao X, aquela mais clássica lá antigamente, mais descrita, mais conhecida, mais comum da gente ver, que é exatamente essa banda de restrição à difusão na periferia da lesão. O que a gente tem que pensar é que é uma leucoencefalopatia, mas que talvez a doença progrida numa banda de progressão real, como se fosse uma doença desmielinizante, como a gente vê, por exemplo, nas placas maiores de lesão de esclerose múltipla ou mesmo nas lesões com aspecto tumefativo, no ADEM. Você vê a banda de progressão da inflamação na periferia da lesão e é ali que você vê realce e é ali que você vê restrição. Então, a restrição, normalmente, ela vai acontecer exatamente nessa periferia da lesão, onde a gente tem a tendência de progressão, para onde a lesão está crescendo, para onde a lesão pode estar se esticando. E o acometimento dos pedúnculos cerebelares médios aqui bem marcado nessas sequências T2, como a gente vê aqui o envolvimento também da substância branca do cerebelo e da região central da ponte. Então, esse aqui é um outro exemplo mostrando a deficiência de succinil desidrogenase, que é uma das enzimas desse ciclo metabólico. Então, relacionado a esse hipersinal periventricular, na substância branca periventricular, com restrição à difusão aqui nas margens da lesão. A gente vê um acometimento também do tálamo, um importante acometimento do tronco cerebral e dos pedúnculos cerebelares médios. Então, existe essa categorização e na hora que a gente vai vendo a lesão, a gente começa a descrever e tentar definir esses parâmetros. Qual a substância branca que está envolvida, qual os lobos principalmente envolvidos, se tem restrição ou não, se tem cistos associados, se tem doença da substância cinzenta profunda e onde, se tem doença do tronco cerebral, se tem doença do cerebelo, dos pedúnculos cerebelares médios. E como isso é feito de uma forma global ou de uma forma mais restrita a lobos cerebrais específicos ou não. Então, essa categorização vai fazer com que a gente organize um pouco mais o nosso pensamento em direção a determinados padrões de imagem. Aqui a gente vê, por exemplo, um acometimento muito significativo do córtex cerebelar. E existe também uma associação com doença
de substância branca periventricular e difusa da região frontal. E olha como existe captação de contraste nesse cerebelo. Então, isso aqui é característico dessa variante aqui genética, mostrando que não é só esse acometimento cerebelar, que é raro, as leucodistrofias normalmente não têm acometimento cerebelar, então quando aparece a gente já consegue jogar para um subgrupo de doenças mais específico, mas associado a isso, existe ainda esse acometimento de substância branca supratentorial. Então, o cerebelo chama mais atenção, mas quando a gente olha também tem doença da substância branca supratentorial, e aí você consegue classificar mais como uma variante dessa variação genética aqui. Aqui, mais uma vez, a presença dos cistos, como é importante a gente identificar os cistos, que podem ser periventriculares, lembrando de olhar o cisto na sequência FLAIR, e ele tem que ter o hipersinal muito semelhante, isso aqui parece uma malácia. Não raro, se for uma coisa mais focalizada, a gente pode achar que é uma leucoencefalomalácia periventricular. É importante a gente reparar como está a parede do ventrículo. Se a parede do ventrículo está bem retinha, a gente pensa que não houve realmente uma injúria da matriz trigeminal, principalmente se teve um parto complicado, e na verdade são cistos. E a gente vai ter que fazer esse diagnóstico diferencial por imagem, que é muito importante passar essa informação. Obviamente que venha junto essa informação de se teve um parto complicado ou não, porque vai ajudar a gente a definir essa questão da leucoencefalomalácia periventricular. Então a gente chega nessa tabelinha aqui mostrando quais são as principais aspectos de imagem que a gente tem que valorizar para pensar numa leucoencefalopatia, mas que seja de origem mitocondrial. Então, olhar o envolvimento do corpo caloso, principalmente aquela região central, diferenciar os aspectos de rarefação e cistos, e isso a gente vai ver na sequência FLAIR, e depois ver se ao redor desses cistos tem captação de contraste e tem restrição à difusão. Se existe um envolvimento simétrico da substância cinzenta profunda, se existem alterações do tronco cerebral e se existem alterações dos pedúnculos cerebelares médios. Então, olhar esses pontos também para a gente pensar, além de determinar uma leucodistrofia, jogar para aquelas causas de origem mitocondrial e essas causas mais novas que têm sido recentemente descritas como variações genéticas. E o que a gente tem que pensar, basicamente? Deficiência da succinato desidrogenase, que eles chamam de complexo 2, e aí aqui vai ter mais alterações de tronco cerebral, principalmente das fibras transversas da ponte, alterações dos pedúnculos cerebelares médios, do tálamo, e se a gente consegue fazer uma espectroscopia, mas isso aqui não existe na prática clínica, a gente precisa processar esse espectro, ela não sai dessa forma da máquina, então fica difícil a gente determinar o pico de succinato. Alterações do complexo 3 e 4 vão ter os cistos associados. A síndrome de Kearsley, ele já estava mais descrita, mas na verdade a gente está começando a entender melhor como pode ter essa representação no cérebro, e aí vai ser mais da substância branca subcortical, com alterações do globo pálido e da substância negra, e aquele alteração clássica desse outro defeito relacionado ao acometimento cortical do cerebelo bastante significativo. Nossa, vi esse vídeo e fiquei até cansada. Como é que eu vou saber quais são as doenças? O objetivo do vídeo não é saber quais são as doenças. Isso aí a gente só vai fazer com muito treino e sempre que a gente vir um caso, a gente vai ter que resgatar todas essas informações. O objetivo do vídeo é orientar como deve começar a ser feita essa avaliação, sistematizar a avaliação. Então, no vídeo de hoje, o que a gente viu? Como eu olho uma leucoencefalopatia difusa e não me desespero. É mais ou menos esse o resumo da história. Eu tenho que olhar, tenho que procurar lesões específicas em lugares específicos. Eu não posso sair descrevendo que é uma hiperintensidade difusa. Eu tenho que determinar qual é a área de substância branca que está envolvida. Eu não posso falar que é global. Eu tenho que determinar se efetivamente é global, ou seja, é só frontal, é só temporal ou eu tenho em vários lugares. Eu tenho que determinar se eu tenho cistos, e o cisto vou diferenciar de rarefação no FLAIR. Eu tenho que determinar se não mielinizou ou se houve perda da substância branca. E isso pode ser difícil, mas a gente tem que tentar estabelecer tanto por critérios clínicos quanto o aspecto de imagem que às vezes da perda tecidual, o hipersinal é muito mais intenso, principalmente no T2.
Eu tenho que ver acometimento de substância branca profunda, eu tenho que ver acometimento de tronco, de cerebelo. Quando a gente tem acometimento de córtex, a gente já pensa em algumas doenças mitocondriais mais específicas. As doenças neuronais podem não ter um quadro tão exuberante. E aí a gente também tem que fazer diagnóstico diferencial. Então, existe um leque gigantesco. Quem já viu o livro da Van Der Nepp, ele é um tijolão que fica impossível da gente ler. Quando a gente lê a segunda doença, a gente já esqueceu da primeira e você vai esquecer até o final. Mas a ideia aqui é a gente categorizar ao máximo para orientar o seu laudo. E aí você criar no seu organograma mental o que você tem e, a partir dali, o que você tem que buscar dentro dessas principais alterações. É um vídeo complexo, é um tema extremamente complexo. Esse artigo está muito interessante. É um artigo para você ler e guardar, porque você vai ter que reler diversas vezes a cada caso que você vê, mas é bastante interessante para a gente começar efetivamente a organizar o nosso pensamento. Eu quero agradecer a vocês por ficarem comigo nesse vídeo. Já deixa sua curtida aqui. Eu sei que tem muita gente que tem interesse nesse tema, então não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de compartilhar essa informação com quem vocês acham que pode aproveitar. Um abraço e até a próxima.